Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou dar 3 dicas básicas no cultivo de suculentas e também vou dar a atualização de algumas suculentinhas aqui que a gente ou fez replante juntos ou a gente fez poda. Até falando em poda, eu quero fazer a poda de uma suculentinha aqui que é a Echeveria tinta, que tá com o caule assim bem grosso. Não tá na melhor versão, até tem uma floração muito bonitinha. Vou aproveitar as folhas dessa haste floral aí para fazer mudinhas, e eu tô achando que ela não gostou de ficar em vaso muito grande, então eu vou fazer a poda e futuramente eu vou ver se eu não planto elas, né, que são 4 plantinhas aqui que eu vou mostrar para vocês em vaso individual. Então, vamos lá para a atualização do cantinho, ver essas meninas, fazer a poda, porque elas não estão bonitas. Então, vamos fazer a poda, vamos cortar, né, vamos passar a faca nelas para dar uma renovada nas meninas, para elas emitirem novas raízes e ver se começam a lindar novamente aqui no cantinho. E começando pela primeira dica, se você quer cultivar suculentas, cactos, tem que ter em vista se você tem um lugar apropriado para o cultivo delas. O ambiente tem de ser arejado e com no mínimo 4 horas de sol direto. Se ter mais de 4 horas, melhor ainda. Quanto maior a exposição solar no seu quintal, jardim ou janela, melhor. Se por acaso a quantidade de sol for muito grande, aí é fácil de resolver colocando uma tela Sombrite. Eu sou fã das telas Sombrites. Deixa eu mostrar para vocês a floração dessa paródia. Eu ia dizer rebútia, mas não, rebútia é outra plantinha. Olha aqui que lindo, tá até abrindo outra aqui, ó. Ai, agora nessa época eles abrem tantas flores, né? Esse cactinho aqui eu comprei no mercado e nossa, gente, vocês vão achar muitas plantinhas baratinhas, pequenininhas, que olha, olhando lá, não dá para dar nada, mas você traz, resgata ela do mercado, dá um carinho, replanta, coloca num vasinho um pouquinho maior, não muito grande, tá bom? Aí com o tempo, gradativamente, você vai aumentando o vaso, eles vão crescendo e eles começam a dar flor, gente, maravilhosas. Olha aqui outro também, ó, que eu tenho há muitos anos aqui na minha coleção, que veio cá pra frente da minha casa. E olha, a maioria dos meus cactos vieram cá pra frente. E os que são mais xodó, assim, esse aqui também eu mudei de lugar, tirei lá debaixo do telhado transparente. Então, volta e meia eu vou estar dando atualização para vocês das minhas plantinhas que eu tiro do lugar para melhorar o cultivo. Eu não sei nem por que eu não tinha feito antes essa mudança, porque aqui eu tenho quase 10 horas de sol direto, gente. Mas é que assim, eu tenho que esperar o marido fazer as bancadas para mim, ele trabalha e às vezes eu também tô cansada. 2022, o ano passado foi muito punk para mim, foi bem difícil. Então, por mais que eu quisesse estar mexendo com as minhas plantinhas, eu fazia o trivial, não dava para estar mexendo muito com elas. Então, eu acabei trazendo muitos cactos para cá e eles adoraram, gente. É muito bom. Então, agora eu até tenho uma jardineira aqui no cantinho, ó. Vou até mostrar assim de relance o Golden Glow, que daí eu vou dar atualização para vocês. Nossa, vocês não têm ideia do que aconteceu com essa jardineira. Mas eu vou mostrar agora outras plantinhas e dar seguimento à segunda dica para vocês, que principalmente para quem é novo, né? E aqui o botãozinho, espero que não aborte, porque ele tá amareladinho. Ai, menino, dá a florzinha, por favor. Ai, ele é um xodó, gente, ele é um xodó. Até vou preparar um vídeo mostrando o que eu fiz de enjambre aqui na frente, aqui na grade da minha casa, para proteger os meus xodós. Porque tem uns cactos assim que eu sou apaixonada. Tipo esse daqui, ó, que são assim os que eu mais gosto. Olha só, que lindinha a minha garrafa PET.
Deixa eu mostrar para vocês essa plantinha aqui, ó. Olha só que linda que ela tá. Eu não tenho a identificação dela, tá, gente? Mas ela tá muito, muito linda. Olha só, ela desenvolveu bastante. Sempre parece que uma desenvolve mais do que a outra, né? Ganhei essas mudinhas da minha tia, que também tá viciada em suculentas. Muito fofa, né? Olha só. Ah, se você tem a identificação aí, me deixa aí nos comentários. E aí eu vou dar a segunda dica aí, principalmente para quem é novo, né, gente? Que é o substrato. Os cactos e suculentas, elas se dão muito bem em qualquer tipo de substrato, desde que nele tenha bastante aeração. Ele tem que ser bem soltinho, tem que ter pedriscos, carvão picado, tem que ter perlita ou vermiculita, ele tem que ser bem soltinho para que quando você for fazer a rega, a água passe rapidamente e não tenha problema de apodrecer a sua suculentinha. Olha só que lindeza que tá essa, gente. Até parece o Firestone, né? Mas não é. Esse daqui é deixa eu lembrar, Adolphe. Esse é o normalzinho mesmo, mas ele ficou com as folhas tão alongadas, olha só. E a coloração tão diferente que até parece o, se eu não me engano, Firestone, se eu não estiver enganada, porque às vezes eu me engano mesmo com as identificações, porque são muitos nomes, gente. Nossa, as meninas aí, olha, elas são chiques demais, né? Elas são muito chiques, elas têm uns nomes assim que, olha, muito legal. E então, agora eu vou dar a atualização de uma plantinha que eu fiz a poda e mostrei para vocês, e ela tá, gente, lindando. A plantinha é essa daqui, ó, que eu mostrei ela podada. Deixa eu tirar ela daqui para levar para um lugar que seja mais claro aqui para eu mostrar para vocês. Ali é o cantinho que ela está sendo cultivada. Toma solzinho só das primeiras horas da manhã. Olha como ela tá bonita. Essas pedrinhas aqui eu coloquei para segurar ela. Eu tinha colocado, se eu não me engano, uns ferrinhos daquele de plástico de pão, mas não deu certo. Então coloquei as pedrinhas, deu um resultado melhor, pesando em cima dos caules, ficou bem melhor. Tá com várias brotações aqui, ó. É uma plantinha fácil de cultivo. E o meu vasinho assim tava bem largado. Aí eu fiz o replante e ela deu uma boa melhorada. Nossa! Aí, para quem não sabe, para quem é novo no cultivo, você pode estar fazendo o seguinte para reproduzir essa plantinha. Cortar ela assim, essa folhinha, colocar essa pontinha na terra, que ela se reproduz, cortando pedacinhos de caule, tirando batatinhas também, colocando na terra. Então essas são as várias formas de reprodução dela, e também com o tempo que ela tiver bem recuperada, ela começa a dar flor. Aqui já tem florzinha dela, ó. Ela vai dar vagem e as sementinhas você pode espalhar, que elas germinam muito fácil. Então é uma plantinha assim que eu queria atualizar vocês. Esse daqui é o coração de estudante, coração emaranhado, a Ceropégia Udi. É uma plantinha linda, que ficou esquecida ali na varandinha. Aí eu pensei, não, tem que dar um trato nessa planta, porque ela é magnífica, né? Olha só as folhinhas dela, que coisa linda, gente. Não dá para deixar largada, né? Linda essa plantinha. Mostrei, se eu não me engano, ela podada aqui no cantinho, em vídeo para vocês. Ó, aqui tem umas coisas secas, mas o vasinho assim, ó, tá maravilhoso agora, tá muito lindo. Então, agora eu vou mostrar uma outra plantinha e dar a atualização aqui para vocês, que tá assim cheio de mudinha, que tá aqui embaixo, que eu até dei uma organizada nas minhas plantinhas e eu tô sem lugar para ela, e eu tenho que colocar urgentemente no lugar que tenha mais sol, porque essa daqui ela é amante do sol. Acho até que eu vou levar lá para frente, que lá daí bate bastante sol. Ela deu oídio e aqui, ó, ela tá com oídio de novo.
Tá vendo, ó? Não pode ficar escondidinha, mas isso daqui é só eu... Tinha um pelo de look na minha unha. É só eu colocar em mais sol e dar um tratamento de enxofre, dar um bom banho de enxofre que já resolve o probleminha dela. Ela tá cheinha de mudinhas e eu vou aí replantar, refazer o vaso, né? Porque é uma planta muito linda. Essa daqui é a Kalanchoe humilis. E a terceira e última dica aqui são dicas básicas. É claro que vai ter suculentinha que vai ter cultivo diferenciado, principalmente as pequenininhas das gibifloras, das maiores, e claro, tem umas de porte médio que também são diferentes e até mais fáceis de cultivar. Porém, sempre tem alguma exceção no cultivo, então às vezes é bom também dar uma conferida nos vídeos de outros amigos, de pessoas que moram perto da sua região. Tem muitos youtubers aí que moram às vezes perto de onde você mora, que tem o mesmo clima, então seria importante você acompanhar para poder acertar assim em cheio, porque tem muita dica legal, tá? Apoie os youtubers aí, tá? Que a gente sempre tá aqui tentando ajudar vocês e, claro, também recebendo muita ajuda de vocês. E a terceira dica é regar só quando estiver seco, independente de onde você mora. Secou, rega. Então isso vale para toda suculentinha. Mas, claro, tem umas suculentinhas que eu observo que gostam sim de mais umidade, porém não encharcamento, gente. Então deu aquela secada, percebeu que tá seco, já rega, não deixa muito tempo, porque também tem suculentinhas que gostam sim de ficar um tempo assim sem ser regada, com a terra um pouquinho mais seca, tipo aquele menino lindo lá, ó, o Craig, aquele lá é danadinho. Então observe às vezes as suculentas que tem folhinhas assim mais gordinhas, porque elas armazenam mais água, então você não precisa estar logo em seguida regando, porém não deixa muito tempo, não vai esquecer, porque elas gostam sim de água. Lembrando também, né, que essas dicas são a base do cultivo de cactos e suculentas, e para ter sucesso cultivando essas belezinhas, tem todo um contexto. Não adianta ter um e não ter o outro, tem de levar em consideração todas essas dicas, tá bom? E se você ter alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo vocês. Eu já tenho, olha, praticamente 900 vídeos, se não mais, já chegando a quase, eu acho, 1000 vídeos aí. Então tem muita dica aí no cultivo de suculentas que eu tenho certeza que a sua dúvida vai estar aí em algum dos vídeos, porém eu sempre estarei respondendo vocês quando vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? E se você quiser ver futuramente a poda desse menino lindo que estiolou um monte aqui, ó, olha só, olha como que ficou o meu obesum, gente. Ai, gente, que tristeza, olha só. Esse daqui, futuramente a gente pode estar fazendo uma jardinagem, fazendo a poda dele. É uma planta tão linda, olha só, ó a coloração dele. Coloquei ele aqui um pouquinho para tomar um pouquinho mais de claridade, apanhar o sol da parte da tarde, que essa bancada aqui e a minha de lá de dentro tomam sol da parte da tarde. Então é isso, gente, muito fofo, né? Mas aí, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, aí a gente pode estar fazendo uma jardinagem junto aí. Vamos à poda da minha Echeveria tinta aqui, ó, olha só a espessura do caule. Vou fazer a poda em todas elas, olha aqui, ó, até tem uma mudinha aqui também. Vamos fazer a poda, deixa eu tirar a folhinha aqui, peraí, aí, ó, aparentemente ela está saudável, olha aqui, ó, o corte saiu bem limpinho, tá vendo? Olha só, que legal, deixa ela aqui, vamos cortar a outra.
E aí futuramente eu não sei se eu planto elas nesse vaso novamente ou se planto em vasos separados e com menos substrato. Olha aqui, ó, corte limpinho. Deixa eu colocar ela no canto aqui e mostrar a floração para vocês. Olha que linda a floração dela. Muito fofa, já estava na hora de ser cortada. E para finalizar eu vou mostrar uma coisa bonita e uma coisinha feia. Vou mostrar aqui o meu Graptopetalum Vitorkane variegata, que eu tô completamente apaixonada por ele. Olha só que lindinho aqui nesse vasinho. Tá muito fofo, né, gente? Olha só. Não achei difícil de cultivo não, gente. Achei bem de boa. Futuramente eu quero passar a faca nele também para fazer mais mudinhas. Não, gente, essa planta é um espetáculo, gente. Olha só. É linda, linda, linda. Não achei dificuldade, não por enquanto, né? Mas olha, é uma planta maravilhosa. Eu tô totalmente assim apaixonada por ele. E vamos encerrar com uma coisa feia. Com as minhas... Ai, esqueci o nome da menina, gente. Ô, Senhor. Mas eu vou deixar... Brown Rose. Queimadinha do sol. Faz parte, tá aqui numa das primeiras latinhas que eu fiz. Então, eu tenho dificuldade sim com o cultivo das plantinhas. Não vou aqui dizer que eu não tenho dificuldade, que eu tenho sim. E... essa é uma das dificuldades. Às vezes o sol foge, fica 3, 4, 5 dias, uma semana sem sol, elas meio que dão uma desacostumada. Aí eu não quero mais proteger tanto as suculentinhas e algumas ficam sentidinhas assim, ficam queimadinhas. Fazer o que, né? Mas eu não vou mexer nela. E eu espero que futuramente eu dê a atualização dela recuperada para vocês. Fé de que ela vai se recuperar. Olha ali, ó, o centro parece promissor, ó. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!